Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. E hoje nós vamos falar aí sobre as entidades HTML, tá? Elementos aí de acentuação diátricos e emojis, tá? Então, para começar, vocês vão criar aí no de vocês uma nova pasta chamada aula 9 e vão criar aí o index HTML de vocês dessa forma, tá? Vou colocar aqui ptbr. E no título vocês vão colocar assim, aula 9, entidades HTML, tá? E vocês vão abrir ele aí no navegador de vocês, legal? Então, o que são essas entidades HTML, tá? Existem diversos símbolos que não existem no teclado, tá? Então, para quem trabalha com matemática mesmo sabe, existem diversos ícones, símbolos ali que você não tem no seu teclado, tá? E é possível você utilizar aí esses símbolos, mesmo que você não seja capaz de digitar eles direto pelo seu teclado. Então, eu preciso de um símbolo aí matemático que eu não tenho no meu teclado, mas você pode ainda utilizar, tá? Então, existe uma lista gigantesca com os elementos aí, com as entidades HTML, tá? Essas entidades, basicamente, são uma tabela grande com códigos para cada elemento que você deseja exibir, para cada caractere que você deseja exibir, tá? Então, eu tô aqui, vou deixar esse link para vocês. Esse daqui é o site da W3School, onde você tem aí uma lista grande, tá? Com os elementos aí que você pode estar inserindo aí dentro de uma página, tá? Então repara que tem diversos ícones, tipos de letras, símbolos, ó, tem setinhas, flechinhas, enfim, existem um monte aí que você pode estar utilizando, tá? Então como que você utiliza aí esses caracteres, tá? Então, vamos começar aqui pela categoria. Deixa eu pegar uma categoria aqui. Vou começar por essa categoria mesmo, que é a categoria de suplementária aqui, tá? Então, vamos supor que eu queira exibir esse A com esse acento, tá? Para esse A com esse acento, existem três formas aqui de ser exibidos, tá? Então eu tenho o código decimal, eu tenho o código hexadecimal e eu tenho o entity name, o nome da minha entidade, tá? Então eu vou começar por esse carinha aqui, ó. Então quero exibir esse A aqui. Eu seleciono isso daqui, copio, vou colar aqui, ó, tá? Então o E comercial, A maiúsculo. Por que o A maiúsculo? Porque eu quero o A maiúsculo com acento. Se eu quisesse o A minúsculo com o acento, é A minúsculo, tá? Então reparem nisso. E aí eu tenho o acute, que é aquele acento ali. Então, essa entidade, desse jeito, vou salvar, ela vai me produzir esse A com o acento, tá? O A maiúsculo com o acento. Então isso vale para qualquer caractere, tá? Então eu quero colocar, por exemplo, o A com o tiozinho. Então eu vou copiar aqui o A tilde, certo? Eu vou colar ele aqui, ó. Então, E comercial, A tilde, ponto e vírgula. Salvei. Vou executar aqui, tá certinho, tá? Então eu tenho aqui o meu A com o tiozinho, normal, tá? Então essa é a primeira forma. Outra forma é utilizando o código decimal. Então vou copiar aqui o 227, vou colocar ele aqui, ó. Então como que eu uso o código decimal? E comercial. Aí eu vou colocar o jogo da velha. Quando eu coloco o jogo da velha, eu digo para o navegador, olha, eu vou colocar um número, tá? E aí você coloca o número, ponto e vírgula. Salvei.
Vou executar aqui, tá funcionando, tá vendo? Então, eu posso utilizar tanto com o nome ou eu posso utilizar com o decimal, porque existem alguns caracteres, por exemplo, vou pegar aqui esses caracteres gregos, que não tem o nome de uma entidade. Então, aqui ele não tem uma entidade. Então, eu sou obrigado a utilizar aqui a, o decimal ou hexadecimal. Então, vou colocar essa letra eta aqui. Então, vou copiar o 880, vou colocar aqui. Então, e comercial, jogo da velha, o número, ponto e vírgula, salvei. E agora eu tenho esse caractere, que é o caractere eta, tá? Então, funciona perfeitamente. Outro jeito de fazer é utilizando o hexadecimal. Então, eu vou colocar aqui formas geométricas. Então, eu quero esse caractere aqui, ó, que é o quadradinho branco com contorno, com contorno e arredondado. Então, eu vou copiar o código hexadecimal dele. E aqui, como que eu uso? E comercial, jogo da velha, X, e aí o código, ponto e vírgula. Então, jogo da velha X significa que eu vou passar um código hexadecimal do caractere, tá? E aí eu vou atualizar e tá o meu caractere, tá? Então, funciona para todos, ó. Eu quero, por exemplo, esse triângulo, que é o triangulinho aqui, parece muito do play, né? Então, eu vou copiar ele, copiei o código hexadecimal dele, vou colocar e comercial, jogo da velha, X, vou colar o código, ponto e vírgula, salvei, vou atualizar, tenho aqui o meu caractere normalmente, tá? Então, eu tenho essas três formas aí de colocar um caractere na tela. Além disso, existe ainda mais alguns caracteres que podem ser utilizados aí com letras, que são os acentos aí, as marcações diátricas, tá? Que é essa categoria aqui. Então, por exemplo, se eu quiser colocar o acento no O, por exemplo, ou no A, vou pegar aqui um que a gente já usou, né? Então, eu tenho aqui o A tilde, né? Então, esse carinha aqui é o nosso A tilde. Existe uma outra forma de colocar o A com o til, que seria, eu pego somente o tio, tá? Então eu teria que encontrar aqui o tiozinho e eu colocaria a letra, tá? Então, aqui, ó, o tio é esse daqui, ó, tá? Então eu posso, mesma coisa, usar o decimal ou o hexadecimal. Vou pegar o decimal aqui. Então, como que eu utilizo o tio aqui, tá? Então eu vou colocar o O, que é a letra que eu quero. Vou colocar aqui o E comercial, jogo da velha, e vou colar o código da letra. No símbolo, no caso, ponto e vírgula. Isso daqui vai me produzir o O com o tiozinho. Mesma coisa. Existe um chamado O tilde, tá? Então, isso aqui é um O tilde. Ó. Então, O tilde, ou eu posso utilizar a combinação diátrica, que é, eu estou combinando dois símbolos diferentes, tá? Então, um elemento diátrico, ele combina dois símbolos ali diferentes em um caractere apenas. Então, quero colocar, por exemplo, no A. Então, eu vou colocar o A, vou colocar aqui, novamente, o E comercial, tá? Jogo da velha, e aí eu vou colocar o código ali, ó, 771, ponto e vírgula, e eu tenho o meu Atilde, tá? Ó, tá aqui, vou colocar eles todos juntos, Atilde, então aqui eu tenho o O, e aqui eu tenho o A, certo? Então eu tenho aqui os meus três As, então eu tenho com o nome da entidade, Atilde,
eu tenho usando o diátrico, então o A e o símbolo que eu tenho que colocar na letra, tá? A mesma coisa, né? Se eu quisesse só o símbolo, certo? Sem letra, né? Eu colocaria apenas ele. Ficou meio encavalado ali, né? Porque por causa ele tá sozinho, né? Ele tá à toa ali viajando. Mas eu poderia colocar ele assim e posso colocar com o código decimal, tá? Então, reparem que eu posso aqui permite que eu exiba diferentes tipos de caracteres aí. Embora não seja tão comum você exibir tantos caracteres diferentes, mas é possível. Além disso, eu posso também utilizar emojis, tá? Então eu quero, por exemplo, emojis de sorrisinho. Então, eu posso utilizar o decimal ou o hexadecimal igual eu utilizei para a letra, tá? Então eu quero esse emojizinho aqui, ó, o sorrisinho. Eu vou colocar o E comercial, o jogo da velha, o código decimal, ponto e vírgula, salvei, vou atualizar e aí eu tenho o meu lindo sorrisinho aí na tela, tá? Posso utilizar usar o hexadecimal? Posso. Então quero aqui esse com o óculos. Então vou copiar o código hexadecimal dele e a mesma coisa como se ele fosse uma letra ou um outro caractere. Então, E comercial, jogo da velha, X, cola o código, ponto e vírgula, salvou, atualizou e tá lá, bonitinho. Então, essa aí é uma forma de você colocar aí os emojis, tá? Existe também, você poderia colocar o emoji direto aqui, tá? Só que para você poder colocar o emoji direto aqui, né? Então eu poderia simplesmente pegar o emoji que eu quero esse emojizinho, copio ele, então eu dou um Ctrl C, Ctrl V, ele aparece aqui, tá? E aí eu posso utilizar, olha que bonitinho. Ou, né, no caso aqui eu tô no Windows, o Windows ele tem já uma janelinha de emoji, né, onde eu posso simplesmente escolher o emoji ao invés de ter que procurar, clicar e etc. Então no Windows você aperta aí o botãozinho do Windows do seu teclado, você segura, né, que é a tecla do Windows, e aperta ponto. Ele vai abrir aqui a nossa janelinha de emojis, e aí você pode simplesmente escolher o emoji que você deseja, e ele já vai aparecer na tela, tá? Então, só clicou aqui, apareceu o emoji, você clica, ele já insere aqui no seu documento, você salva e aí você pode estar utilizando esse emoji normalmente, tá? Então você pode tanto copiar o emoji, inserir o emoji, ou você pode pegar o código aí do emoji, tá? Geralmente aqueles editores web, né, aqueles sites onde você digita uma mensagem, aí tem um botãozinho assim, inserir emoji, você pode colocar um emoji. Geralmente eles utilizam esse formato, né? Eles inserem no seu código isso daqui. Mas é possível também fazer dessa forma, tá? Então, inserir nesse formato aqui. Bem, além disso, uma outra coisa que vocês têm que entender é o emoji, ele muda de acordo com o sistema operacional, tá? Então, eu tô no Windows e os meus emojis aparecem desse jeito, com essas carinhas aqui. Esses mesmos emojis, se você abrir no Android, vai aparecer diferente. Se você abrir no iOS, vai aparecer diferente. Se você abrir no Mac, vai aparecer diferente. Por quê? Porque os emojis, eles são dependentes aí do sistema operacional, né? O seu sistema operacional ele tem a lista ali do TF8, né? E essa listagem, ela muda de acordo, né? Os caracteres, eles mudam de acordo com o sistema operacional, tá? Além disso, existe a possibilidade de você pôr um emoji que o sistema operacional ainda não tenha, tá? Então, eu tenho aqui o site do emoji, tá? Aqui eu tenho todos os emojis, certo? Então, repara que a lista é bem comprida.
E os emojis, eles possuem versões, tá? Então, essa daqui é o Emoji List versão 15.1. Então, com o passar do tempo, novos emojis vão sendo adicionados, tá? Deixa eu ver se ele mostra aqui. Então, existem alguns emojis, ó. Então, cliquei aqui nesse link, ó. Emojis recentemente adicionados. Existem alguns emojis, ó, que são muito novos, tá? E que podem não estar disponíveis em todos os aparelhos. Então, todo mundo já viu isso, né? Você tá lá no WhatsApp, de repente alguém te manda um emoji e para você aparece apenas um quadradinho ali, e não aparece de fato o emoji. Mas o que aconteceu? Porque o seu sistema operacional ainda não tem suporte para aquele emoji, ou o aplicativo em questão não tem suporte para aquele emoji, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Mas aqui você tem a listagem aí dos emojis para você estar utilizando, tá? Se você quiser também, você pode estar utilizando essa listagem aqui para colocar o emoji, tá? Então, o código do emoji, né? Então, eu quero esse emojizinho que tá passando mal aqui, ó. Tá? Então, repara que aqui nesse próprio site ele já mostra. No browser vai aparecer desse jeito. Esse é o exemplo. No Gmail ele não vai aparecer, tá vendo? Ó, existem ícones, emojis que não aparecem no Gmail. Então, tem que ficar de olho. Mas, tá vendo que aqui ele tem um código, né? U mais 1F922. Então, como que eu uso esse código? Mesma coisa, você copia só o que tem depois do mais. Ó. Faltou um aqui. Então, vou utilizar ele aqui, ó, código hexadecimal. Então, E comercial, jogo da velha, X, colo o código, ponto e vírgula, salvei, atualizei. Agora eu tenho aqui o meu emojizinho verdinho passando mal bonitinho, tá? Então, eu vou deixar aí para vocês essa listagem e vou deixar também para vocês a Emojipédia, tá? A Emojipédia, além dela ter aí os emojis, ela tem uma característica legal que é, você pode ver os designs aí. Então, os emojis, eles mudam inclusive de marca, né? Ou seja, de fabricante, e ele muda também de acordo com a versão. Então, se eu pegar, por exemplo, o sorrisinho em 2008, no iPhone OS 2.2, ele era assim. No iOS 4, no iOS 5.1, no iOS 6, no iOS 8.3, no iOS 10 virou um sorrisinho. No iOS 10.2, no 16. Se eu vier aqui no Google, então eu tenho esse modelinho, que é o do Gmail, de 2008. Eu tenho no Android 4.3, que ele é o robozinho do Android sorrindo, ficou parecendo um ETzinho. Eu tenho aqui, ó, 4.4, 5. Eu tenho o Android 7, que era o famoso sorrisinho, né? Os famosos emojis de espinha, né? Que o pessoal falava. Então ele foi evoluindo. Esse daqui é o do Android 15.1. Na verdade, do Google, né? Da configuração do Google Noto, né? Não necessariamente do Android, mas é o que se espera aí pros novos Androids. Eu tenho aqui o da Samsung, ó, na One UI 6, na Experience 9, na TouchWiz e assim por diante. Eu tenho aqui da Microsoft no 3D Fluent, que é o que veio aí na última versão do Windows 11, tá? Que são os emojis. Tem meio que um 3D. Eu tenho aí dos emojis mais antigos do Windows, que aí vem aí desde o Windows 10, o Windows 11. E olha o primeiro aqui, horroroso, né? Enfim, eu tenho do WhatsApp, eu tenho do Twitter, tenho do Facebook, tá? Tenho da Huawei, da LG, do Telegram e assim por diante, ó. Então, os emojis, eles mudam aí muito de acordo com o sistema operacional, e existe a possibilidade de você pôr um emoji que não funcione, né? Então, se eu pegar esses emojis aqui e rodar eles lá no Windows 95, no Internet Explorer 6, com certeza não vai no Internet Explorer 5, se não me engano. Na verdade, ele não vai aparecer os emojis porque não há suporte naquela época para os emojis, tá? Então tem que ficar ligado nisso, mas é assim que você pode estar utilizando os emojis, legal? Então vou deixar os links aí para vocês e até a próxima aula.